Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter então nossa última aula da apostila 1 para a gente já finalizar ela, certo? Só para a gente relembrar algumas coisas, essa parte aqui não é necessariamente a última parte escrita na apostila. Essa parte que eu vou falar hoje para vocês, ela tá antes da última parte, um pouquinho antes. Eu vou, depois quando eu mandar o vídeo para vocês, eu vou colocar a página certinho para vocês não se perderem. A última parte eu já gravei, a gente já viu aquela parte de composição da Terra, né? A gente falou do manto, da crosta terrestre, tudo aquilo. Então, hoje a gente vai finalizar a parte de ecologia, tá certo? A última coisa que eu falei para vocês de ecologia eram aquelas relações de níveis tróficos, lembra da cadeia alimentar. Eu expliquei para vocês aí como ia o fluxo de energia em um ambiente. Então começava lá com os produtores, que eram geralmente ou as plantas ou as algas, que eram os organismos responsáveis por produzir todo o alimento em um dado ambiente. Então essas plantas e essas algas faziam fotossíntese, produziam todo o alimento disponível no ambiente. Os outros organismos, que no caso a gente pode se incluir nisso também, se alimentavam disso, tá? Desse alimento produzido por esses organismos produtores, para continuar vivo, para continuar existindo. A gente tinha lá os consumidores primários, secundários, dependendo de quem ia se alimentando de quem. No final, a gente tinha geralmente o topo da cadeia alimentar, que era aquele organismo que não é comido por ninguém, ele não é caçado nem predado por ninguém, e ele só pode ser, entre aspas, vítima dos organismos decompositores. São aqueles que terminam a cadeia alimentar, devolvem alguns nutrientes para o solo que os produtores vão utilizar. Então você cria um ciclo, certo? Sem fim, que é o famoso ciclo da vida e da energia no nosso planeta. Isso essa informação, né, a respeito dessa característica sucessiva. Você tem um bicho que come o outro, que come o outro, que come o outro, chega no final, ele morre, esse bicho morre e ele é decomposto pelas bactérias e pelos fungos. Acontece sempre assim na natureza? Nem sempre assim que acontece na natureza, nem sempre é bonitinho desse jeito. Por quê? Porque é importante a gente lembrar que em um ambiente selvagem, se a gente está falando de uma floresta, de um lago, qualquer lugar que for, onde tem muitos seres vivos vivendo em conjunto ali, uma cadeia alimentar não existe sozinha. Ali, na verdade, existe uma rede de várias cadeias alimentares entrelaçadas entre si, que a gente chama coletivamente de teias alimentares. Eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente entender melhor como elas funcionam, tá? Então, o que seriam essas teias alimentares? Seriam várias cadeias alimentares interligadas. Por que é melhor a gente estudar o ambiente por teias alimentares do que por cadeias alimentares? Porque uma teia alimentar ela é muito mais realista sobre as relações de alimentação que a gente tem entre um organismo ali, ou os organismos ali. Tá certo? Então, observem o seguinte, tá? A gente tem aqui vários herbívoros, tá? Que seriam os consumidores primários. Então, a gente tem insetos, a gente tem lagartos, ratos e lebres, né? Coelhinhos aqui, parentes dos coelhinhos. O que acontece? Um lagarto, ele pode se alimentar de uma planta, certo? Ele é seu consumidor primário, e ele já servir de alimento direto aqui para uma raposa, tá? Ou para um falcão. Nesse caso aqui, ele é o consumidor primário e o falcão, ou a raposinha, vão ser os consumidores secundários, certo? Lembra, né? A relação alimentar ela se dá desse jeito. Mas a gente pode ter outras coisas aí no meio. Por exemplo, aqui a gente tem insetos, certo? Que são os consumidores primários. Eles podem ser comidos por um outro bicho, por exemplo, uma aranha ou um escorpião. Nesse caso, os insetos são seus consumidores primários, a aranha e o escorpião serão os consumidores secundários. Mas os insetos podem servir de alimento para um lagarto, que depois vai servir de alimento para um falcão. Então, aqui você tem, por exemplo, o mesmo bicho que a gente falou aquela hora, só que agora ele não é mais consumidor secundário. Antes ele era consumidor secundário. Por quê? Ele comia o lagarto, que era o consumidor primário. Então a gente tinha o lagarto, consumidor primário, e o falcão, consumidor secundário. Agora a gente tem o inseto como consumidor primário,
o lagarto como consumidor secundário e aqui o falcão ele é consumidor terciário. Perceberam que mudou? Em uma hora ele era consumidor secundário, uma hora ele era consumidor terciário. Isso vai variar muito, tá? Essas relações, várias relações, nessa mescla de cadeias alimentares, a gente chama de teias alimentares. O pessoal que estuda isso dentro da ecologia, eles usam uns cálculos matemáticos assim complicados demais, ainda mais para vocês, né, no 6º ano para entender isso, mas que tentam explicar todas as relações de alimentação que a gente vê no ambiente, né, um organismo se alimentando do outro. Então aqui é só um exemplozinho básico disso, mas para vocês saberem que não existe uma cadeia alimentar sozinha no ambiente. Sempre vai ser teias, vão ser várias cadeias alimentares, vários bichos que podem ser consumidor primário em uma cadeia, podem ser consumidor secundário em outra cadeia. Em outra cadeia ele pode ser o topo, ou seja, ele ser consumidor terciário, ser o topo, ninguém predar ele. Vai variar muito do ambiente, dos outros organismos que existem ali. Todo esse equilíbrio entre teias alimentares a gente chama de equilíbrio ecológico. A gente tem uns outros exemplos aqui que também podem ficar bem fáceis da gente entender. Aqui eu coloquei no caso uma teia alimentar marinha, de água salgada. Você vai ter aqui os organismos produtores. Geralmente os produtores em uma cadeia ou teia alimentar marinha sempre vão ser alguinhas verdes. Essa alga verde que eu estou colocando aqui não necessariamente é aquela alga que todo mundo vê quando vai para a praia e fica ali na areia, às vezes aquela coisinha meio marrom, parece uma geleinha ali. Não é necessariamente aquilo. Essas algas geralmente são unicelulares. O que significa unicelulares? A gente não vê elas a olho nu, tá? Elas são uma célula só. Então, esses organismos aí são muito pequenos, a gente não consegue ver. Você só consegue ver quando você, sei lá, tem uma piscina em casa, não limpa ela faz muito tempo, ela está com uma gosminha verde ali no fundo. Essa gosminha verde ali no fundo são justamente as algas unicelulares, tá bom? E aí você tem aí, por exemplo, uma relação alimentar entre vários organismos diferentes. Por exemplo, aqui você tem, no caso, as algas, que são os produtores, elas servem de alimento para um tipo de peixe aqui, que vai ser o consumidor primário, que depois vai ser alvo do pica-peixe aqui, que é um peixe pescador. Tá certo? Então o peixinho aqui é o consumidor primário e o pescador aqui é um consumidor secundário. Mas a gente vai ter outras relações ecológicas aqui. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, larvas de mosquito, né, que servem às vezes como consumidores primários aqui, porque se alimentam às vezes das algas, podem servir de alimento para outros tipos de peixe, que também vão incluir esse mesmo bichinho. Então a gente consegue traçar, por exemplo, uma cadeia alimentar daqui. Esse, para esse, para esse. Mas ele também vai fazer parte dessa teia alimentar aqui, cadeia alimentar aqui, certo? Esse aqui, essa outra, tá ligando a garça ou ligando a outros peixes marinhos. Então, são várias cadeias alimentares interligadas num ambiente. Tá? Você raramente vai ter uma coisinha só. Geralmente vão ser vários organismos, todos funcionando bonitinho ali em uma grande teia alimentar. Geralmente ambientes com bastante espécies de animais, se vocês pegarem, por exemplo, a floresta amazônica ou a Mata Atlântica, o número de teias alimentares ali é gigantesco. Tá? Porque você tem muita planta, muito réptil, muito anfíbio, muitos bichos diferentes vivendo juntos e todos eles têm uma relação ecológica. Todos eles fazem parte aí de uma grande teia alimentar entre eles. Se você for para um deserto ou um ambiente mais desprovido de tanta variação de vida assim, por exemplo, sei lá, uma poça de água com muito sal, como por exemplo é o Mar Morto, que a gente tem lá no Oriente Médio ali, a concentração de sal dele é muito grande, não tem muitos organismos que vivem ali nele ou perto dele. Então, o número de teias alimentares vai diminuir, porque você vai ter menos organismos vivendo naquele ambiente. Então, vai variar muito isso. Vai ter ambientes, geralmente aqueles próximos à linha do Equador, igual eu já falei para vocês, próximos à linha do Equador, com maior incidência do Sol, com a temperatura um pouco mais elevada e bastante água disponível, geralmente vão ser os locais onde você vai ter um número de organismos vivos maior, ou seja, a comunidade de seres vivos vai ser maior e você vai ter mais teias alimentares ali funcionando naquele ambiente, certo?
Então são isso. Então só para resumir, o resumo da aula é: teias alimentares são várias cadeias alimentares interligadas entre si, certo? Então um organismo em uma ele pode ser um consumidor primário, em outra ele pode ser um consumidor secundário, vice-versa. Depende aí de onde ele está e de todos os organismos vivos influenciando ele no ambiente, certo? Então, bom estudo para vocês. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis falar aqui para vocês hoje e qualquer dúvida eu estou à disposição, certo? Muito obrigado.